Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de João, capítulo 10, versículos de 1 a 21. O pastor e o seu rebanho. O texto começa com Jesus falando, por isso entre aspas, tá? Já é Jesus aqui. Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Vamos entender o que é um aprisco antes de qualquer coisa. Eu pesquisei aqui no Google algumas imagens de aprisco e eu encontrei essas daqui. E eu notei que o aprisco, ele é construído de maneira que ele fique mais alto que o chão. Ele tem um vão embaixo e as ovelhas entram por uma espécie de ponte, né? É uma rampa, na verdade. E eu achei isso muito interessante. O aprisco, ele fica num lugar mais alto, num lugar mais seguro. Eu não encontrei aqui informações sobre o aprisco no tempo de Jesus. Não sei se ele já era assim ou se isso é algo mais moderno. Mas certamente o aprisco é construído mais alto para que as ovelhas tenham mais segurança. O aprisco é um curral onde o rebanho das ovelhas fica reunido, guarde essa palavra, reunido e protegido. E aqui Jesus está dizendo que quem não entra pela porta, note pelas imagens que o aprisco tem apenas uma porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Ou seja, quem não entra pela frente, quem escala para entrar no aprisco é ladrão. Aí ele continua falando sobre ovelhas e aprisco. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ou seja, aquele que entra pela porta é digno de entrar pela porta. Tem autorização para entrar pela porta do aprisco. É o guardador, o protetor e a autoridade sobre as ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Mais para baixo ele vai falar que as ovelhas só obedecem à voz do pastor. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Olha só, elas estão protegidas dentro do aprisco. É para elas ficarem só ali? Vamos pensando, vai pensando aí. Aprisco é a igreja, né? Olha só. Ali dentro do aprisco é lugar de proteção, lugar de cuidado. Agora, é para as ovelhas ficarem apenas dentro do aprisco? O pastor vem, chama e leva as ovelhas para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, alguma ovelha foi feita para ficar dentro do aprisco somente? Não, ele está falando que todas vêm para fora. Vai adiante delas. Quando ele manda sair do aprisco, quem vai à frente? Ele. E estas o seguem porque conhecem a sua voz. Eu nunca tive essa experiência, mas já vi pessoas que tiveram de ir em lugar onde tem rebanhos e tentaram chamar as ovelhas, do mesmo jeito que o pastor chamava. E fala que elas ignoram completamente, mas um toque, né, uma chamadinha da voz do pastor, elas vêm imediatamente. Então, quem já teve essa experiência fala que é muito impressionante. A gente lê aqui sobre isso, mas quando vê, né, pessoalmente,
Dizem que é bem impressionante como, de fato, a ovelha só segue a voz do pastor. Mas nunca seguirão um estranho. Olha aqui, ele tá falando de ovelha, a gente já entendeu que ele tá falando da igreja, né? Veja que interessante. A gente tem visto e a gente sabe que existem falsos profetas e a gente tem visto cada vez mais pessoas serem enganadas e levadas por esses falsos profetas. Mas a Bíblia está me dizendo que ovelha mesmo, que conhece o pastor, que é Jesus, nunca vai seguir um estranho. A gente pode concluir então que todas essas pessoas que seguem falsos profetas, que caem em conversa de charlatões, nunca foram, na verdade, ovelhas de Cristo. Pesado pensar nisso, né? Quem está no engano, quem está sendo guiado por fogo estranho, nunca foi ovelha, porque a ovelha identifica a voz do pastor. A ovelha identifica vozes estranhas. Importante a gente refletir sobre isso. Na verdade, fugiram dele. Você tem fugido quando ouve uma voz estranha perto do aprisco ou dentro do aprisco? Pois é, porque não reconhecem a voz de estranhos. Querido, querida, que no dia de hoje, que a partir de hoje o meu ouvido, o seu ouvido seja afiado para identificar a voz do bom pastor, do único pastor que nós temos, que é Jesus. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. É o que eu falo, a gente tem um benefício hoje, que é saber o fim da história. Então, a nossa compreensão em relação ao que está no Novo Testamento, enfim, Antigo também, o que está na Bíblia, ela é muito mais fácil, né? Porque a gente já tem o spoiler do final. Então, Jesus afirmou de novo, digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Ou seja, só entra no aprisco quem passa pela porta chamada Jesus Cristo. Jesus é a porta estreita, né? Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes. Ou seja, todos que veio muita gente se dizendo Messias, né? E até hoje tem. Então, acho que ele está dizendo, todos que vieram se dizendo Messias eram ladrões e assaltantes. Mas as ovelhas não os ouviram, ou seja, quem era de Deus identificou. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Olha que lindo isso aqui. Como se não bastasse a salvação, né? Quem entra por Jesus está a salvo, está protegido, está no aprisco. Aí o que ele diz? Entrará, sairá e encontrará pastagem. Ou seja, vai estar protegido. Quando sair, vai encontrar provisão. Vai entrar, ficar protegido. Quando sair, vai encontrar provisão. Em nome de Jesus. Ele já prometeu que quando a gente sai do aprisco, a gente tem segurança, a gente é guardado pelo pastor e a gente encontra provisão. O ladrão, esse versículo é bem conhecido, né? Versículo 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Quem é o ladrão? O diabo. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. A tradução mais conhecida é que a tenham em abundância.
Então, o diabo, ele rouba, mata e destrói. É só o que ele sabe fazer. E Jesus nos dá vida. Como se não bastasse ele nos dar vida, ele nos guardar seguros no aprisco, ele quer que a gente tenha em abundância, que é quando a gente pode sair e pastar. Aí olha só, aqui pode dar uma confusão, porque Jesus disse que ele é quem? A porta. Aí no versículo 11, ele acrescenta, eu sou o bom pastor. Então ele é a porta e o pastor. Aqui eu entendo que é uma união entre Jesus e Deus, né? Jesus é a porta pela qual o pastor, Deus, entra no aprisco e tem acesso às ovelhas, né? Quem é o nosso intermediário diante de Deus? Quem é o nosso advogado diante de Deus? Quem é aquele que nos dá livre acesso ao Senhor? Quem é o sumo sacerdote que intercede por nós diante de Deus? Jesus. Por isso ele é a porta. O pastor é Deus. E aqui Jesus está dizendo que ele é também o bom pastor. Por quê? Porque Jesus é Deus também. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quando eu li isso aqui, eu lembrei, sabe do quê? De Davi. Todos os grandes homens do Antigo Testamento, eu já falei isso aqui, tudo na Bíblia aponta para Jesus, o Antigo Testamento principalmente. Então, todos os grandes homens do Antigo Testamento têm comportamentos, têm atributos que apontam para o caráter de Jesus. E aí eu lembrei de Davi, que enfrenta o leão, enfrenta o urso para proteger a ovelha. Ou seja, ali Davi estava dando a sua vida para guardar as suas ovelhas. Então ele é, neste caráter, alguém que aponta para Jesus. Talvez por isso a Bíblia deixe claro esse aspecto da personalidade de Davi. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. O assalariado quem é o empregado. Vamos supor, ainda no exemplo de Davi, Davi era o dono das ovelhas, as ovelhas eram do pai dele, né? Davi era o dono das ovelhas. Vamos lembrar que o texto diz que as ovelhas eram do pai de Davi, ou seja, ele era o herdeiro, pertencia a ele. Se ele colocasse um funcionário para cuidar das ovelhas, o funcionário cuidaria bem das ovelhas, mas não daria a vida pelas ovelhas. É isso que Jesus está dizendo aqui, o assalariado, né? O funcionário não é o pastor. O pastor é Jesus. Assim, quando vê que o lobo vem, quem? O assalariado, abandona as ovelhas e foge. O assalariado não é ladrão. O ladrão vem com a intenção de matar as ovelhas, roubar e destruir. O assalariado tem a missão de proteger as ovelhas, porém ele não dá vida por elas. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Quem é o lobo? O lobo é o ladrão. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Então, aqui Jesus está falando de alguém que está na função de proteger as ovelhas, porém não se importa com elas. Aqui ele repete de novo no versículo 14, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Jesus conhece você em cada detalhe. Jesus sabe como você foi concebido. Te conhece desde o ventre da sua mãe. Ele conhece seus sonhos, seus projetos, seus traumas, seus medos, seus anseios. Ele conhece
todo o seu potencial, porque a Bíblia diz que quem forma a criação, então quem forma o bebê dentro do ventre da mulher é o próprio Jesus. Mas João 1 está dizendo isso, né? Que Jesus é o verbo e sem o verbo nada teria sido feito. Se lá atrás sem Jesus, a criação não teria sido feita, ainda hoje, quem dá o sopro de vida dentro do ventre da mulher e dos animais? Jesus continua sendo a mão que tece a vida dentro do ventre da criação. Ele te conhece nos mínimos detalhes. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Olha só, Jesus, quem tem mais intimidade com Deus? Jesus, né? Jesus, Deus, Espírito Santo, tudo uma coisa só. E ele está dizendo que ele conhece as ovelhas e as ovelhas o conhecem. Assim como a intimidade que ele tem com Deus, que eu me mantenha nessa intimidade com o Senhor em nome de Jesus, que você aí que me escuta tenha essa intimidade com ele também. E dou a minha vida pelas ovelhas. Olha só o que eu tô falando. Pra gente é fácil entender isso aqui. Quando Jesus diz, eu dou a minha vida, a gente pensa, cruz. Pra gente é muito fácil associar. Ele dá a vida na cruz. Agora, as pessoas que estavam ouvindo isso aqui, era meio difícil de entender. A gente está falando, não tinha acontecido ainda. Versículo 16. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Aqui para mim é nítido, é claro que Jesus está falando das nações, né? Da grande comissão que ele vai dar para os discípulos, já ressurreto, depois de morrer na cruz e um pouco antes de subir aos céus. Tenho outras ovelhas. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Para mim aqui é muito claro que Jesus está falando da gente. Quem ouvirá? Os gentios. Haverá um só rebanho, ou seja, não vai ter mais separação entre judeus e gentios. Através de Jesus, somos todos um único rebanho. Todo aquele que crê em Jesus faz parte de um único e grande rebanho, um rebanho universal. A igreja, a noiva. A noiva é uma pessoa, é uma unidade, é uma coisa só. Eu cristã aqui, o meu irmão cristão lá no Haiti, o nosso irmão lá na Índia, somos todos um único rebanho. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Olha aqui que interessante. Ele dá a vida, ou seja, quem matou Jesus na cruz? Ninguém. Ele que deu a vida dele. E o fato dele entregar a vida dele na cruz dá a ele a autoridade para tomar ela de volta. Quem aqui tem poder de tomar a vida de volta? Talvez algumas pessoas, num ato muito nobre, ainda cheguem ao ponto de dar a vida por outra pessoa. É muito difícil, mas pode acontecer de um ser humano ter a coragem, o amor de dar a sua vida por outra pessoa, pela esposa, pelos filhos, né? Agora, quem, uma vez dando a sua vida pelo outro, tem poder para retomar a sua vida? Ninguém. O ser humano, muito raramente, pode até chegar nesse patamar aqui, de dar a vida por alguém. Não pela humanidade toda, né? Por alguma pessoa ou por algumas pessoas. Mas tomar a vida de volta, só Jesus. É isso aqui que torna este pastor poderoso. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Aqui, ó, ele tá já antecedendo a cruz. Ninguém
tira a vida de Jesus. Então, Herodes não tira a vida de Jesus, Pilatos não tira a vida de Jesus, os fariseus não tiram a vida de Jesus. Hoje existe uma briga, falar os judeus mataram Jesus. Não, ninguém, Roma matou Jesus. Não, ele deu a vida por espontânea vontade, tem autoridade para dá-la e para retomá-la. E ao que ele completa que esta ordem ele recebeu do Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam, ele está endemoniado, enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Porque o que Jesus está tendo aqui de difícil compreensão é a voz do pastor. Quem não é ovelha deste pastor não entende o que está sendo dito. Outros diziam, essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? A gente viu o texto anterior, os 3 textos anteriores eram sobre o cego de Siloé, né? Onde literalmente Jesus abre os olhos de um cego. E isso representa, isso aponta para o mundo espiritual, onde Jesus faz cegos ver. Então aqui o texto ele tem dupla interpretação. Eles podem estar falando do milagre que Jesus fez antes, e eles podem estar falando da parte espiritual, né? Que Jesus faz os cegos espirituais enxergarem. Aqui as pessoas se dividem, e aqui é interessante, fiquei refletindo, né? No texto, no versículo 19, aliás, no versículo 20, a gente percebe as ovelhas que não escutam a voz do pastor. Essas ovelhas não pertencem a este pastor. E no 21, a gente percebe as ovelhas que estão ouvindo a voz do pastor. Que no dia de hoje, você e eu, sejamos a galera aqui do versículo 21. A Bíblia diz que quem nos dá a fé, até para ter fé a gente depende de Deus, é Ele que dá a fé pra gente. Que no dia de hoje você receba do céu a fé necessária para ser uma ovelha que identifica a voz do seu pastor e foge de vozes estranhas. Que Deus te abençoe.